Olá, sociedade sul-mato-grossense. Meu nome é Cláudio Souza, estou aqui para apresentar mais uma edição do Conexão Pública MS, ferramenta de comunicação do Fórum dos Servidores Públicos. Continuando a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a governo de Mato Grosso do Sul, hoje nosso entrevistado é Eduardo Riedel, ex-secretário do atual governo. É bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Recentemente deixou o cargo de secretário para concorrer ao cargo de governador do estado de Mato Grosso do Sul. Riedel, gostaria de agradecer a você por ter aceitado o convite. Nós estamos fazendo a entrevista com todos os pré-candidatos, então já esteve aqui o ex-governador André Putinelli, o Marquinhos Trade, ex-prefeito de Campo Grande, Rose Modesto, também esteve aqui conosco, falando da campanha e o que levou a sensação da necessidade da disputa eleitoral para esse ano. E gostaria também de agradecer a sua assessoria, que foi gentilmente muito sagaz em conduzir você para essa entrevista, porque a gente sabe que a agenda de um candidato, um pré-candidato, é extensa, né, intensa. E gostaria que você começasse a dizer sobre a sua trajetória. Você defende publicamente que não é um político de carreira, e sim um gestor. Falasse um pouco da sua profissão, da sua função e também o que te levou a ser pré-candidato ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. Cláudio, eu que agradeço o convite para nós estarmos aqui hoje, podendo conversar um pouquinho, né, sobre os servidores do estado de Mato Grosso do Sul e sobre a política, como você bem disse. E defendo que eu não tenho, né, uma trajetória na política, até por conta de eu nunca ter sido candidato, né? Agora, político, todos nós somos nas atribuições do dia a dia, nas responsabilidades de cada um, seja no sindicato, seja em casa, seja na defesa dos interesses de segmento econômico ou de classe. Eu tenho uma trajetória na iniciativa privada, onde nós temos nossas empresas, nossos negócios, mas sempre militei defendendo também um segmento econômico da sociedade, quando fui presidente, né, de Sindicato Rural, da Federação de Agricultura, depois vice-presidente da Confederação Nacional, em Brasília, presidiu o SEBRAE. Então são funções executivas, mas que trazem no seu objetivo sempre um relacionamento político com as mais diversas instâncias, né, que têm responsabilidades públicas, até ser convidado a participar como executivo, como gestor de uma pasta importante do Estado para ajudar a atuar no Estado de Mato Grosso do Sul, que foi minha primeira função pública, efetivamente, né, sem nunca ter participado de qualquer processo eleitoral. Quando eu digo que eu não sou político de carteirinha, de sobrenome, nome, é que eu não tenho essa tradição em processos eleitorais e na própria política. Então, é a primeira vez que eu estou me propondo a participar desse processo. Os servidores enviaram, né, para a nossa redação várias, centenas de perguntas. E a gente selecionou algumas, porque, na realidade, a nossa entrevista se baseia no serviço público e no servidor público, o trabalho que ele desenvolve para a sociedade sul-mato-grossense. Isso passa pelo staff político que está administrando o Estado no momento. Qual foi a relação que o senhor teve durante a sua gestão como secretário de Estado com o servidor público? Olha, Cláudio, ao longo dos 6 anos que eu fiquei secretário de governo, foi um tipo de relação, depois 1 ano e meio praticamente como secretário de infraestrutura, outro, até pela natureza da função, né, dentro da Secretaria de Governo. E eu posso garantir, né, que nesse período todo como secretário de governo foi de absoluta franqueza e diálogo, né? Nós temos 47 carreiras distintas no Estado e nós sempre tivemos a nossa porta aberta para discussão, até para dizer não dá nesse momento, vamos avaliar como é que nós vamos conduzir, discutir as questões. E eu sempre fui muito franco nas minhas colocações, nas minhas questões, tentando mostrar o máximo possível da situação do momento para a tomada de decisão. Então, acho que o primeiro ponto que é importante colocar como mensagem é que porta aberta é fundamental para a gente manter respeito, bom diálogo, construção de políticas públicas que atendam os anseios aí do servidor de uma maneira geral. Agora, sempre coloquei muito claro também a responsabilidade que os gestores públicos têm que ter, né, com o Estado como um todo. E num Estado complexo, com 47 carreiras distintas, e acima de tudo, quero reforçar isso, no processo histórico de formação de cada uma delas, muitas injustiças foram cometidas.
né? E aí você chega num ponto onde você percebe claramente situações muito distintas entre carreiras. Então nós temos um tempo para realinhar isso e reparar parte dessas injustiças, mas o fundamental dessa história é não perder a capacidade de diálogo. O senhor, como integrante do governo, né, o senhor deixou em abril, para se final de março. Compatibilizou em março. O senhor viveu aí algumas situações inusitadas. O senhor não era governador, o senhor não pode responder por isso, mas foi um embate, principalmente que não todos os servidores, mas grande parte, principalmente o Fórum dos Servidores, que faz uma representatividade mais contundente em relação à defesa dos direitos coletivos, que é a questão aí da RGA, da Previdência. E, em dado momento, o Fórum, as lideranças alegavam que o governador não tinha o devido diálogo para resolver de forma conjunta certas situações, principalmente a aplicação da RGA. Em 2015, quando o governo assumiu, ele alegou que a RGA tinha deixado pelo governo, já tinha sido aplicada pelo governo anterior. O Fórum contestou. Nessa reunião, se criou uma celeuma entre as lideranças do Fórum e o atual governador do estado, Reinaldo Azambuja. E aí se criou alguns mecanismos para tentar se discutir, se debater, que não, na visão dos servidores, no imaginário não deu certo. Foi o Fórum Dialoga, que infelizmente acabou sendo taxado de fórum informativo, né? Fórum Informa. E como é que a gente pode rever essa política, caso o senhor seja eleito, para que não se tenha erros nesse sentido e se abra o diálogo, como o senhor mesmo disse, um diálogo franco, aberto, mas aonde a presença do governador é importante desde o início? Olha, Cláudio, eu sempre deixei muito claro que eu nunca vou deixar de fazer esse diálogo. Estou falando aqui como Eduardo Riedel, fui assim como secretário, serei assim como governador. Eu entendo que essa relação direta com o servidor é fundamental, seja através do fórum, seja através das categorias, e normalmente as conversas por categoria elas são mais produtivas porque cada um tem a sua demanda, a sua especificidade, é o que eu falei. Nós trabalhamos ao longo da construção do Estado, quando eu digo nós, o Estado de Mato Grosso do Sul, juntamente com os servidores, uma regulamentação, uma situação legislativa para cada uma dessas categorias. E elas são muito distintas. Então nós temos que compreender todo esse processo e negociar até para reparar parte dessas injustiças criadas ao longo do tempo. Nós temos que nos arremeter ao momento de cada uma das situações. Você trouxe aqui um momento de 2015. Que momento é aquele que nós estávamos vivendo? De 7 anos até hoje de governo, 5 anos foram das maiores crises que o Brasil já viveu. Vamos lembrar que 15, 16 e 17, nós tivemos 7,6% de queda no PIB brasileiro. O Mato Grosso do Sul foi dos poucos estados que manteve uma estabilidade. Cláudio, 23 estados dos 27 estados deixaram de pagar a folha em dia. Olha o que nós estamos falando. Aí eu recebia muito, mas não faz mais que obrigação pagar a folha em dia. Claro que é, mas quando não tem dinheiro, não paga. E isso aconteceu em 23 estados da federação. Então a nossa posição no momento foi de absoluta responsabilidade, principalmente com o servidor. Nós tivemos uma situação da maior crise do país, na história do país, e soubemos ultrapassá-la, garantindo ao servidor uma situação de manutenção, né, da sua atividade e dos nossos compromissos enquanto Estado à época. E depois 2 anos de pandemia. Então veja que dos 7 anos e 6 meses até agora, praticamente 5 anos foram de absoluta crise no país. E o Mato Grosso do Sul estava dentro desse processo. Então a discussão de 2015 era uma discussão nesse ambiente, nessa conjuntura. Agora, eu nunca me furtei a abrir a porta, discutir com os servidores todas as questões que envolviam esse projeto de reestruturação de carreiras, que a gente sempre entendeu como importante. Foram 18 na sua totalidade e mais 27 com intervenções pontuais a pedido dessas carreiras. Então nós tivemos, sim,
uma mudança grande, né, em várias carreiras para melhorar e favorecer aquilo que os servidores pediram. E só para concluir esse ponto, o orçamento para o funcionalismo público naquele momento de 14, no ano de 2014, foi de 5,4 bilhões de reais. E aquilo representava uma parcela compatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal do orçamento do Estado. Hoje, nesse ano, são 11, se não me engano, 11,5 bilhões de reais, 107% acima do que foi pago em 2014. Então é só olhar o montante. Ah, mas foi aumento direto? Não, teve o conjunto, teve aumento, teve promoção para a situação das nossas polícias militares, Corpo de Bombeiros Militares, Delegacia Civil, tiveram os professores que foram beneficiados, garantindo a lei dentro daquele processo de pagar o dobro do piso. Então tiveram uma série de situações que levaram a isso. E nós nunca nos furtamos a mostrar o resultado e o orçamento do Estado, garantindo que a gente mantivesse respeito à condição da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando a gente ultrapassava os 46%, 47%, nós estamos com a luz amarela acesa, né, de comprometimento do orçamento com a folha. E essa transparência e essa relação com o servidor tem que ser absoluta. Riedel, nessa questão da RGA, se eleito governador do Estado, você tem aí uma proposta para criar uma política salarial definida? Porque, infelizmente, você citou aí a questão, esse ambiente de 2015 para cá, que na visão do governo impossibilitou a aplicação dessa RGA de acordo com o período inflacionário. Você teria uma proposta como governador do Estado para definir uma política salarial onde esse embate ele não fosse tão contundente como foi nesse governo? Nós temos que buscar isso sempre, Cláudia. A reposição salarial, né, é uma obrigação dos governos em buscar isso e atender para que o servidor não tenha perda salarial efetiva ao longo do tempo. Claro que você tem situações macroeconômicas que impõem ao Estado, e aí nós não podemos ser falso, né, no sentido de falar, não tem jeito, não tem jeito. Nós temos que avaliar e ter transparência acima de tudo. Mas com certeza nós devemos buscar a reposição salarial e, dentro das possibilidades, o ganho real para as categorias, como várias tiveram. O que eu quero chamar a atenção é que a gente tem que tentar manter a isonomia entre as carreiras e as categorias, que nem sempre aconteceu. Esse é um dos trabalhos que a gente fez, por exemplo, ao ficar discutindo carreira por carreira, né, ao longo desse mandato do governador Reinaldo, dos 2 mandatos, para poder justamente buscar criar a minimização dessas distorções. É muito mais fácil para o gestor. Olha, eu vou dar linear um percentual que encaixe dentro do orçamento. Mas será que eu não estou mantendo as distorções já existentes? Ou vamos tentar recuperar parte daquilo que foi feito ao longo do tempo? Agora, essa é uma discussão com a categoria. Se a categoria preferir não valorizar algumas ou corrigir injustiças, ok. Nós temos que definir isso em conjunto. Por isso que eu sempre chamo a atenção. O diálogo permanente é o melhor caminho para a gente buscar as soluções. Direto com o governador. Direto com o governador. Como eu falei, eu não me furto, até porque eu fiz isso nos 6 anos como secretário de governo, e não é porque eu serei governador que eu vou deixar de fazer. Mantenho essa minha posição clara aqui junto aos servidores. Nós falamos direto com o governador, porque a gente não desmerecendo os secretários de Estado, muito pelo contrário, se ele está ocupando uma função de destaque é porque tem competência. Claro. Mas é que o governador tem a última palavra. Sim, o governador, às vezes, apaga um incêndio. Infelizmente, a coordenação do fórum, como outras lideranças, o fórum é um órgão de representatividade coletiva que interage dentro das causas coletivas, Previdência, RGA, a situação de trabalho do funcionalismo que atende a população. Outra pergunta, a questão da carga horária. A professora Rose esteve aqui, teve o André, teve o Marquinhos. Na questão das 6 horas, porque muitas pessoas se enganam, não foi o servidor que criou 6 horas. Isso foi uma medida que se tomou lá atrás, administrativa, para conter o custo da máquina. E o servidor, na realidade, entrou de gaiato. É como se o servidor público tivesse pedido para fazer 6 horas ininterruptamente. Quando, na realidade, não. Foi uma decisão de governo, na época, para diminuir o custo, que também se passava num ambiente catastrófico economicamente. E isso é uma questão muito discutida.
se eleito for, você pretende discutir a volta dessas 6 horas, continuar com esse mesmo sistema de carga horária? E outra, a questão dos policiais militares, dos bombeiros militares que você citou. Em 44 anos de Estado, né, eles não têm definido por lei a carga horária. O policial militar, o bombeiro militar, ele trabalha a necessidade de serviço. E às vezes, quando aperta, pela necessidade de serviço de efetivo, ele descansa menos de 24 horas. Então, essas situações, tanto das 6 horas como da carga funcional do policial militar, do bombeiro, são questões que ninguém toca na ferida. E cria muito problema para o governo. E também para os vários comandos, que eles têm que lidar ali, às vezes, com a necessidade de adaptar a escala de serviço. Você é eleito governador, você tem uma solução, tem proposta para que esse sentido de resolver essas questões que estão há tanto tempo possam ser minimizadas? Olha, de novo, eu acho que a gente tem que aprofundar e mergulhar na complexidade do tema. E você mesmo já colocou aqui uma posição dos policiais militares. 6 horas para os policiais militares vale? Eles estão permanentemente à disposição. 6 horas para eles não, 6 horas isso que eu estou dizendo. Para os administrativos. Né? Então, para os administrativos. Aí nós estamos, aí falamos de professores, mas já falamos mais da metade dos servidores do Estado. Não é isso? Aí nós estamos discutindo os administrativos, como você coloca. Nós acabamos de sair de uma pandemia e temos que regulamentar o teletrabalho. É uma relação que está vindo e que é completamente nova. Então eu queria ir muito além das 6 horas. Eu acho que quando o Estado chamou o servidor para fazer 6 horas, você colocou bem, não, nós vamos economizar energia e água. Alguém acha que isso aconteceu? Vamos aqui falar francamente. Né? Alguém acha que isso aconteceu? Energia e água. Esse é o discurso. Aí na outra metade do dia a gente vai ter economia, sendo que fica comissionado, o governo fica funcionando, outras instituições fecham. Então a gente tem que falar, de novo, a verdade, vamos na ferida, vamos pôr o dedo na ferida e discutir claramente a modernização da relação do servidor com a sociedade. Em várias situações você pode, sim, até mudar o regime, não são 6 horas, ou 4 horas, ou 8 horas, mas vai estar à disposição no teletrabalho? Não vai estar. Qual que é a carreira que pode avançar para uma relação dessa? Qual é aquela que tem um contato direto com o cliente, com a sociedade? Então nós temos que abrir para cada uma das atuações, das carreiras, uma discussão e fazer claramente essa possibilidade ou não. Eu não sou contra ou a favor 6 horas. Eu só acho que a gente tem que discutir para cada uma das carreiras um modelo de funcionamento. Como você colocou dos militares, de uma maneira geral, existe uma discussão de escala. Né? Como é que nós vamos colocar isso? Nós vamos levar para a lei? Não vamos. Essa é a discussão que a gente tem que amadurecer com cada uma das carreiras. Importante você tocar nesse assunto também da questão das carreiras, porque a gente passou por um processo em relação à reforma da Previdência. Mato Grosso do Sul foi um dos primeiros estados que fez a reforma da Previdência do funcionalismo público e até as lideranças alegavam que não tinha ainda um parâmetro nacional como referência. E tanto é que Mato Grosso do Sul começa em 2017. O que as lideranças alegam também foi um pouco, aí a questão não um pouco não, o tempo exíguo que esse projeto tramitou foi para a Assembleia a falta de diálogo com as várias categorias. Porque as lides partidárias, elas administram o Estado por 4 anos ou por 8 anos, mas elas vão embora. Claro. E aí fica o bom ou o mal. Como as categorias queriam abrir um diálogo mais aprofundado, mas o governo alegava um déficit na Previdência, um déficit anual de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano, e que esse déficit precisava ser aí estancado, porque o governo tinha que colocar do Tesouro X quantia por mês, e que era necessário fazer essa adequação e esse enxugamento. Bom, passados 5 anos e meio, pergunto a você que saiu agora há pouco tempo, né, do governo atual. Esse déficit foi estancado? Se não for estancado, pode ter problema lá na frente se você for eleito governador. Como você pretende resolver essa questão? Outra coisa, esse déficit, ele é um déficit atuarial ou um déficit de arrecadação?
Eu acho que são duas coisas, né? A reforma da Previdência foi conduzida naquele momento e são aquelas situações que se colocam, sempre se colocaram, que o Estado tem que avançar em alguns temas espinhosos para poder garantir a sua sustentabilidade enquanto Estado. Existia, sim, um déficit que era financeiro e atuarial, então são as duas coisas. Os dois? Né? Os dois. Você tinha um déficit atuarial que vai para casa de 20 bi nos próximos, se não me engano, 10 anos, né? No crescente que ele estava, e aí você ia chegar num ponto de inviabilizar o Estado, e essa é a responsabilidade que eu sempre digo que o gestor tem que ter. Claro, é importantíssimo manter o diálogo, a transparência e abrir essas questões com o servidor, sem dúvida nenhuma. Né? Mas algumas coisas que são processos históricos que vieram e chegaram no ponto que chegaram, que alguém vai ter que enfrentar a discussão. Mas, senão, vai ser pior depois para o conjunto da sociedade, para os servidores e para a própria sociedade. E veja como as coisas estão interligadas. Então, o déficit econômico, ele existia, era fato. O Tesouro aportava 100 milhões, média 100 milhões por mês, para poder fazer essa cobertura do ponto de vista da Previdência. E no atuarial, ao longo do prazo, você ia chegar a essa situação insustentável. De 5 anos para cá, muita coisa mudou. O crescimento do Estado, a situação dos servidores hoje, e esse é um processo dinâmico, como é a própria relação das carreiras com o Estado. Por isso que eu sempre digo que o diálogo é o melhor caminho para a gente manter o que está posto na sociedade naquele momento para a discussão no período de um governo. Mas muitas vezes a discussão ela tem que ser colocada enquanto Estado, olhar um pouquinho mais além, senão é até mais fácil o governante do momento. E é por isso, às vezes, que a gente chega numa situação de inviabilidade. O governante do momento faz uma ação, discute de maneira superficial, quer trabalhar num sentido de criar uma situação que vai dar problema lá na frente, mas não faz o enfrentamento olho no olho, com os servidores, com as carreiras, com as categorias. E é isso que a gente tem que fazer. Então, a Previdência era uma discussão duríssima, né? Eu não tenho dúvida disso, mas necessária, que foi no momento que o governo federal depois buscou, foi feita uma lá atrás, e a reforma da Previdência está indo aos poucos ao longo do tempo, porque tem sido pressionado tanto o atuarial quanto o econômico na manutenção dessa estrutura. Aí você discute o outro lado da moeda, que é a questão tributária. Mas vem cá, como é que o Estado vai se manter? Se você tem uma situação dessa, você tem que arrecadar mais. A eficiência arrecadatória do Mato Grosso do Sul é das melhores do Brasil, até porque mais de 90% do seu orçamento ele é composto de ICMS. Então já não tem fundo de participação estadual grande, aliás, é um dos últimos do Brasil. Os maiores são estados do Nordeste e do Norte, né? Sudeste, Centro-Oeste e Sul são os menores. Acho que é o penúltimo do Brasil, Mato Grosso do Sul, e por uma questão de lei posta e nacional, e não consegue se alterar essa lei. Então, o Mato Grosso do Sul depende muito da sua capacidade de arrecadação do ICMS. E aí eu pergunto, será que a próxima reforma internacional não será tributária? Absolutamente necessária? Nós vamos fazer uma pergunta para você sobre a reforma. É só para colocar em perspectiva que as coisas estão interligadas. Uma resposta simples que as pessoas querem ouvir, isso é fácil. Eu venho aqui e vou falar para vocês o que vocês querem ouvir. Eu não me proponho a isso. Proponho olhar no olho e discutir aquilo que é possível fazer e como é que mexe nessa discussão tributária. Teve um pré-candidato que nós questionamos a questão do ICMS, do teto. Mato Grosso do Sul tem uma perda, como todos os estados, e nós perguntamos se essa questão do ICMS afetaria esse teto de 17%, afetaria a arrecadação e afetaria também, porque alguns governadores estão dizendo que isso afetaria, essa nova lei agora, afetaria a folha de pagamento dos servidores. Uhum. Eu não vou citar o nome desse pré-candidato, ou pré-candidata, mas disse que não, que se for eleito governador ou governadora, diz que isso não vai ser problema para manter a folha em dia e também discutir a RGA. Você também tem essa visão? Eu tenho a visão de que a gente tem que abrir as contas e ser transparente. Tá? Dizer assim, não, eu vou arrecadar menos, vou pagar e vou aumentar a folha de pagamento. Mas você está enganando quem? Você está enganando a quem? A quem quer ser enganado? Eu acho que está na hora. A minha grande questão é,
política demagógica antiga ou nós vamos falar a verdade? Eu sou de sentar na mesa e colocar na mesa. O governador... Você se coloca como mais técnico ou mais político? Os dois. Você não tem uma condução do Estado sem ter uma grande capacidade de articulação política. Não é politicagem. Totalmente diferente. E as pessoas me perguntam assim, Eduardo, você nunca foi candidato. Você não é político, como é que você quer ser candidato a governador? Eu me pergunto, alguém que nunca geriu nada tem condição de ser candidato a governador? Não. Então, eu inverto a discussão. A capacidade de articulação política você faz ao longo da sua trajetória de vida nos postos que você ocupou. Agora, a capacidade técnica de fazer gestão para entregar resultado para os servidores, para a sociedade, quando você é mandatário de um Estado, você tem que olhar o conjunto da sociedade e o maior ativo que o Estado tem são os seus servidores. E você tem que olhar com muito carinho para esse conjunto. E o debate que se propõe ele é mais profundo ainda. E canso de discutir com várias carreiras em relação ao seu serviço. Olha o que nós estamos passando em termos de digitalização da nossa sociedade. Olha o impacto que isso traz para diferentes categorias e carreiras do serviço público. Nós temos que modernizar, nós temos que dar capacitação, nós temos que caminhar sempre no sentido de estar em consonância com os movimentos de transformação da sociedade, sob pena, e aí é uma questão que eu sempre chamei a atenção, da sociedade passar a não reconhecer mais nem a política, nem o serviço público. Eu quero a escola de qualidade, eu quero o serviço público de qualidade, que a gente tem que construir a remuneração compatível e com a capacidade do Estado e de qualidade. Isso é construído. A história ela não fez isso. Pelo contrário, a história criou uma série de injustiças ao longo do tempo que nós temos que ir reparando. Faz isso no mandato? Não. Só para finalizar esse tema sobre a Previdência, nós temos uma pergunta do nosso coordenador, presidente do Sindijus, Leonardo Lacerda, só para fechar esse tema. Olá, um assunto de enorme importância para os servidores públicos ativos e aposentados do nosso Estado é a Previdência. Nos últimos anos ocorreram pelo menos 2 grandes reformas da Previdência Estadual e passaram sem os debates devidos. Então, sobre esse tema, a primeira pergunta é possível fazer uma audiência pública para debater essas informações da forma que deveria ter ocorrido no momento oportuno, que era a aprovação da lei, para que a gente possa trazer sugestões dos servidores, profissionais da área, especialistas da área, o governo trazer as informações e juntos, de forma transparente e participativa, a gente debater a questão da nossa Previdência, principalmente o que foi realizado nas reformas. Um outro ponto em relação à Previdência, a gente vai trazer o exemplo de outros estados. O Alagoas e, mais recentemente, o Sergipe, ao notarem que houve um crescimento grande de arrecadação, enviaram projetos para reverter a cobrança dos aposentados contra a Previdência, passando a cobrar apenas acima do teto do INSS. Ou seja, voltaram e diminuíram essa cobrança que estava muito excessiva lá. Aqui no nosso estado, já está previsto para o ano que vem um aumento de arrecadação no orçamento de pelo menos 19% a mais. Então vai sobrar muito dinheiro. Seria possível encaminhar um projeto de lei para diminuir a cobrança dos aposentados, a exemplo de outros estados? E como último questionamento, a gente aborda a questão do CONPREV, o Conselho da Previdência Estadual, formado por várias pessoas que têm a atribuição de fiscalizar, orientar políticas públicas de previdência, entre outras coisas. Só que nas últimas reformas da Previdência ocorridas aqui no nosso estado, foram retiradas inúmeras atribuições desse conselho e, de certa forma, foi diminuído o poder desse conselho, principalmente fiscalizatório e de orientação. Então, o questionamento seria possível enviar um novo projeto de lei para que aumente o poder e aumente as atribuições desse conselho? E, indo mais a fundo, por que não fazer a paridade da administração da Previdência entre servidores e administração pública? Então, permitir a participação efetiva e direta dos servidores, que são os principais interessados de onde sai o dinheiro e é quem vai receber a aposentadoria ao final e poder participar de forma democrática, transparente, de todas as decisões de orientação e de fiscalização da Previdência que é feita para eles. Então, gostaria de perguntar se é possível, então, essa paridade de administração. Leonardo, obrigado pelas questões. Eu acho que você foi em pontos importantes relativos à Previdência de uma maneira geral. E eu volto aqui naquele princípio essencial que eu coloquei. Você falou de uma audiência pública, não há problema nenhum. Só que a audiência pública para discutir o que foi feito,
eu não sei se não é que não seja pertinente, eu não sei se é produtivo. Eu acho que a gente tem que fazer audiência pública para pensar o que pode ser feito daqui para frente. Depois de 5 anos, da análise desses resultados. Né? É possível mudar o teto de um salário mínimo para o teto do INSS? Vamos discutir qual é o impacto disso, qual é a previsão. Sempre naquela premissa que eu coloco de maneira muito clara. Transparência, né, com os assuntos absolutos e capacidade. Vai ter que mexer no sistema de arrecadação? Você colocou 19% da previsão do aumento da arrecadação do ano que vem. Ok, nós estamos para ver uma lei agora passar que vai baixar o ICMS de gasolina, por exemplo, pela metade quase. Tudo bem. O que impacta isso na LRF, no orçamento do ano que vem, nesse ano? Lembrando que o diesel aqui é 12%. O diesel, nós vamos subir para 17%. Aí a faca no pescoço sai da Previdência e entra no sistema de produção de uma maneira geral. Vamos aumentar carga tributária. Veja que as discussões, elas são sempre complexas. Não dá para a gente ter uma discussão muito rasa em relação aos temas que envolvem o Estado, porque a gente estaria sendo inconsequente. Eu acho que nós temos que discutir na mesa e é isso que eu me proponho fazer. Pessoal, vamos abrir a planilha aqui, olhar, e aí vamos argumentar. Olha, previsão de orçamento aqui é tanto, vamos manter esse percentual de comprometimento e trabalhar, né, um RGA para todo mundo? Beleza. Ou vamos recuperar um pouquinho aquela carreira que sofreu ao longo do tempo? Será que nós já temos maturidade para isso? Entre o serviço público e o Estado, ou quem tem a responsabilidade da gestão no momento? Eu conheço carreiras que foram muito injustiçadas ao longo do tempo. Será que num consenso a gente consegue trazer e recuperar um pouquinho o poder de renda dessas carreiras? Então eu acho que essa discussão ela tem que estar na mesa de uma maneira clara, transparente, técnica, porque senão a gente se engana a nós mesmos e aí nós criamos um problema para frente. Então todas essas questões, Leonardo, que você coloca, né, audiência pública para discutir o assunto, ok. Né, se você mandar uma lei para rever a paridade que você coloca do movimento da Previdência, nós temos que criar uns instrumentos de discussão, né, e fazer uma avaliação disso. Então nós vamos estar muito abertos a essa discussão. E o que for possível fazer, vocês podem ter certeza que a primeira pessoa que quer ver o servidor bem, né, é o governador do Estado. Eu não tenho dúvida disso. Agora, nós temos que saber até onde a gente pode ir, senão nós vamos criar um problema ainda maior para o servidor. Perguntar para o senhor mais 3 perguntas só, que foram enviadas para a nossa coordenação. Primeiro, a questão da isonomia entre o professor concursado e o professor convocado. Ok. Essa é uma discussão típica, né, dessa situação de falta de capacidade no momento. Ok? Agora, o professor convocado também teve, primeiro que não está nunca abaixo do teto nacional. Segundo, que teve um avanço considerável para dar uma estabilidade e 13 meses de salário. Eram 10, de 9 a 10. Então, de novo, vamos ser honestos conosco mesmo. A diferença é de 40%, 30 e poucos por cento. Só que aquele salário que é igual eram só 10 meses, hoje são 13. Então é 30% acima. Vamos ser honestos conosco mesmo, de novo. Claro que o nosso objetivo é convergir. Hoje o salário de professor concursado é o maior do Brasil, indiscutivelmente. Até porque tem um valor, e aí tem 150% acima quando tem a formação, quando tem uma pós, quando tem uma situação colocada. E é legítimo e foi conquistado. E nós gostaríamos muito de remunerar até mais ainda o nosso professor, assim como gostaríamos de todas as carreiras. Só que no momento, se a gente fizesse daquela maneira para o convocado, nós criaríamos, até pelo volume de pessoas, pela situação colocada, uma inviabilidade para o Estado. Qual que é o nosso objetivo? Convergir para uma equidade, novamente, para a isonomia. Nós queremos fazer isso, porque eu não gosto da ideia de ter a mesma função com 2 modelos de remuneração. Nós estamos falando de injustiça, essa é uma delas. Agora, isso tem que ser construído aos poucos e também sem prejudicar outras carreiras, que estão numa situação, às vezes, de injustiça maior ainda. Veja como é complexo você julgar ou definir em qual você vai intervir. Agora, não vamos fazer isso, vamos dar isonômico para todo mundo e ninguém corrige a injustiça? Ok, é uma decisão que a gente vai ter que ter em conjunto. Eu acho que essa capacidade de conversa e de solução dos problemas é que a gente vai ter que construir.
Questão do piso da enfermagem também, recentemente aprovado. Que se Piso aplica- da, desculpa. Da enfermagem, A enfermagem, ok. que vai ser aplicado tanto para o público quanto para o privado. Se eleito governador, o senhor também pretende encampar essa ideia de pagar esse piso, principalmente porque os enfermeiros estiveram à frente aí da pandemia, centenas de enfermeiros perderam a vida, como outros profissionais servidores, e é um pleito deles também, que vem há muitas décadas. O senhor, eleito governador, é de fácil pensamento implantar? Eu sou muito legalista, né? A partir do momento que existe um piso, a gente tem que buscar cumprir. Agora, de novo, nós vamos ter que ver qual é o impacto disso no sistema como um todo e de algum lugar vai sair. Não é? Querer fazer e achar que os enfermeiros têm que ser melhor remunerados, tenho convicção que sim. Não é? Quando a gente aplica o piso na categoria, e aí eu quero dizer, em termos de política pública da saúde, né? Eu tenho falado muito isso e é um sentimento e uma capacidade de análise que eu tenho construído ao longo do tempo para a saúde, que a gente tem buscado uma regionalização dos hospitais que vão trabalhar. O Mato Grosso do Sul cresceu, as regiões cresceram, nós temos que ampliar esse sistema agora. Nós temos uma deficiência, no meu ponto de vista, em vários municípios, da atenção primária, da atenção básica. E aí, a enfermagem é uma categoria que tem que ser muito valorizada nessa ação, nessa atitude. Ah, mas é o município que toca. Vamos lembrar que nós temos um espírito e um entendimento de que o municipalismo é o melhor caminho para o Estado crescer. Então, ajudar na atenção primária, contratando enfermeiro para atuar conforme os indicadores que ele tem de resolver problemas na ponta, pode ser um dos melhores caminhos para o nosso sistema primário de saúde, para fazer junto com o município. Então, atender o que for conquista da categoria do ponto de vista legal, nós estamos completamente abertos ao fazer. Só que, de novo, vamos fazer e vamos entender o impacto. E aí vamos discutir como que nós vamos executar aquilo que for feito. Concurso público. Caso o senhor seja eleito governador do Estado, o senhor sabe, conhece a máquina pública, existe uma deficiência em alguns setores aí, que já não é de agora, mas ao longo das décadas. O senhor pretende realizar concurso público? A gente sempre tem essa questão da folha de pagamento. Mas há uma necessidade, por mais que hoje você tenha aí um Estado totalmente com alguns setores virtualizados, mas Claro, o atendimento claro. físico ainda se faz necessário. Sem dúvida, eu acredito que assim, as estruturas de Estado elas vão sendo mais demandadas pela sociedade. A virtualização, a digitalização é um processo inerente à evolução da sociedade e não quer dizer que não precise de pessoas e não precise de recursos humanos adequados a uma determinada função. Vai mudar talvez o perfil, o estilo que a gente tem que dar condição para quem já está se adequar à nova realidade e fazer novos concursos com pessoas que vão estar adequadas para aquela função. Eu entendo que o concurso público, para algumas áreas que estão defasadas, elas têm que acontecer. Agora, acho que isso tem que ser também não naquelas, eu chamo de concurso público eleitoreiro. Eu acho que tem que fazer uma programação, entrar no governo e fazer uma programação. Eu vou ter 4 anos de mandato, correto? Correto. Vamos ver a deficiência das categorias. E vamos programar nos 4 anos. Uma política. Uma política, até porque eu não tenho problema lá para frente, né? De repente saíram 1000. Porque lá atrás foi feito em algum momento da história do Estado, por algum governador, fiz 1000. Por quê? Porque estava na véspera do ano eleitoral ou algo assim. Então vamos fazer uma política clara e transparente para cada uma das carreiras, né, no início do governo. Olha, eu vou chamar 100, 100, 100 e 100. Se eu preciso de 400. Ok? Vamos discutir isso? E como é que encaixa isso dentro do orçamento? Então, quando eu digo que a técnica tem que estar a serviço do resultado do Estado, é para a gente não cair na conversa fácil, no mimimi, na discussão que a gente, não, eu vou fazer, vai acontecer, eu vou realizar. Agora é fácil. Poderia vir aqui e falar tudo que a gente pode fazer, né, sem dar o como, de que maneira, como é que nós vamos realizar isso. Então, eu acho que concurso público tem que ser realizado na realidade de cada carreira, projetando em 4 anos qual é a dimensão, o que se precisa, qual é a capacidade do Estado fazer e fazer um planejamento para que isso ocorra. É uma pergunta que nós fizemos a todos os candidatos, pré-candidatos, senão a legislação eleitoral vem aí e nos... Vai dar problema para você. Né? O senhor falou na questão de modernizar o Estado, avançar, digitalizar,
convencionar com as necessidades modernas. E aí nós temos uma proposta hoje no forno, no Congresso Nacional, que ela mexe com o serviço público e com o servidor, e com atendimento, principalmente, à sociedade mais carente, aos pobres, que precisam da saúde, da educação, da segurança pública, da infraestrutura, que é o essencial hoje é a presença do Estado, que é a PEC 32. O senhor é a favor ou contrário à PEC 32, que trata da reforma administrativa? Olha, eu quero conhecer a PEC 32, né? Porque a PEC 32 ela está eu confesso que eu não conheço o detalhe da PEC 32. Ela trata de uma reforma administrativa, no meu ponto de vista ela não vai para lugar nenhum nesse governo, não vai acontecer, né? Não é porque é esse governo, aquele governo, porque está num momento onde essas discussões macro e que mexem muito com a vida da sociedade brasileira, ela não vai prosperar no momento pré-eleição, né? Então eu acho que, como eu falei, eu acho que a gente tem que discutir, sim, a questão da maneira como o Estado tem essa relação com o servidor, e essa é uma discussão que tem que ser aberta. Eu não conheço o texto da PEC 32, né? Eu acho que se ela for agressiva a um status conquistado e algo que já tenha posto, não dá para avançar, né? Eu entendo que tem uma série de serviços públicos que podem ser melhor geridos de outra maneira e outros que não. Quando a gente fala de saúde, educação, segurança pública, o Estado tem que estar presente. Eu brinco da seguinte maneira: quando uma pessoa, qualquer cidadão do Estado, ele sai de casa, vai para o seu emprego, tem uma remuneração, volta para a sua casa própria, a rua está pavimentada, tem esgoto sanitário, se precisar o filho vai ter um posto de saúde que funcione, vai para uma escola que dê para aquele filho, né, a perspectiva de ter renda melhor, ter um bom emprego e a gente criar essa oportunidade de emprego, nós estamos cumprindo com o nosso papel. Nós estamos longe disso ainda. Nós temos que ser realistas, nós estamos longe. Nós temos 100 mil famílias em programas sociais. Estamos pagando a conta de energia de 152 mil famílias. Então nós temos muito por avançar. Por outro lado, nós temos 20 mil vagas de emprego em aberto para a sociedade sul-mato-grossense, que não são preenchidas. Olha que paradoxo nós estamos vivendo. No serviço público não é diferente. E aqui eu ouso dizer, e as pessoas confundem estabilidade e concurso público com coisas distintas, né? Eu ouso dizer que efetivo, boa parte dele tem que ter concurso, comissionado, tem que ter concurso. São 2.000, dos 53 mil servidores, nós temos 2.000 e não sei quantos comissionados. Esse era o número que eu tinha na cabeça. Para algumas funções do cargo em comissão, tem que ter concurso. Isso garante a pessoa a manutenção no serviço público se ele é comissionado? Não. É regra posta. Mas aí garante a qualidade daquele que eu estou chamando para uma determinada função, que é o objeto do concurso público. Não é isso? É você conquistar dentro do processo de seleção aquele que passa no concurso e foi selecionado por uma carreira de serviço público. Então, eu acho que a gente tem que quebrar alguns tabus, né? Eu acho que a gente tem que respeitar o que foi construído de bom no Brasil para o serviço público. Agora, não podemos perder de perspectiva a transformação que a sociedade está vivendo e como que nós, e eu quero me colocar no meio disso, do serviço público, podemos nos ajustar a essa transformação. Última pergunta, porque mandaram para a gente aqui um monte de perguntas nesse sentido. Essa última, ela... Não, essa é a última mesmo. O senhor do PSDB está alinhado aí hoje com o governo federal. Aqui em Mato Grosso do Sul a gente sabe que a esquerda nunca logrou êxito em âmbito nacional. O PSDB aqui, não senhor, mas o PSDB, existem vários pré-candidatos a presidente da República. Mas o PSDB aqui, Bolsonaro ou Lula? Olha, nós temos uma eleição absolutamente polarizada, né? E nós estamos em plena reforma política. Essas respostas simples e objetivas, eu acho que a gente perde capacidade de qualificá-las, né? Nós estamos num momento onde dos 35 partidos do país, nós vamos ficar com 15 e num próximo pleito, 8, 10, por conta desse novo regramento. Nós estamos em pleno momento de mudança desse processo. Por isso que nós temos essa dificuldade de definir chapas para estadual, das proporcionais, estadual e federal, para cada partido, justamente
porque existe essa reforma em andamento e não tem mais coligação. Cada partido tem que apresentar a sua chapa e transitar em torno de uma majoritária, né? Governo do Estado e Senado da República. E aí, aqui a minha resposta direta a você. Nós temos uma aliança com a ministra Tereza Cristina, né, colocada, que foi ministra e deputada federal aqui no Estado, que nos coloca nesse campo, e é outra definição que eu não gosto, né, mas é como entendimento comum, centro-direita. Okay? Por que eu não gosto? Porque quando fala de centro-direita, no imaginário das pessoas, nós estamos discutindo que agenda de meio ambiente, agenda social, são negligenciadas por essa posição. E eu discordo disso plenamente. Como fala de centro-direita, diz que a agenda do serviço público tem que ser taxada de liberal, Estado mínimo, que eu discordo completamente. Então eu sou o quê? Só pegando uma parte da resposta ou esquerda. É um preconceito que, inclusive, as entidades sindicais sofrem e sofreram durante esse governo, de ser taxada por estarem ligados a determinado partido e estarem fazendo política. Muito pelo contrário, essa linha de raciocínio do senhor está certo. Não é porque a entidade sindical ela é de esquerda ou de direita. É uma questão aí do Fórum dos Servidores, que age com imparcialidade. E por isso que essa discussão é boa, porque a gente tem que discutir em cima de temas, como a gente está discutindo aqui, o serviço público. Não é? Que a gente não tem que taxar de direita ou de esquerda. Exatamente. E eu respeito qualquer candidatura nacional. Acho que esse é o processo democrático. Respeito à democracia. Eu tenho um posicionamento claro, e não escondo ele, dessa aliança colocada. Agora, eu tenho absoluto compromisso com a agenda social, até pela minha formação, por enxergar que a sociedade tem que caminhar de maneira mais justa, mais igualitária. Eu tenho um compromisso com a geração de emprego e renda nesse Estado, por enxergar que a oportunidade tem que ser criada para as pessoas com a capacitação, 20 mil postos de trabalho em aberto, sem ter pessoas em condição de ocuparem essas vagas. Olha o que nós estamos perdendo de oportunidade por uma falha no nosso sistema de qualificação, no nosso sistema educacional. Então, fechando essa conversa política, eu acho que a gente tem que olhar mais para resultado, dentro de um consenso e um entendimento que pode vir de partido de esquerda, de partido de direita, sem ódio, sem essa brigaiada, sem essa confusão desse ambiente que nós estamos vivendo e com resultado. Claro, na mesa, podem ser pessoas de todos os partidos, mas que a gente construa uma situação e uma sociedade mais justa e em desenvolvimento. Gostaria de agradecer a presença do senhor aqui, muito gentil, nos atender. Existe aí, às vezes, uma dificuldade de relacionamento entre o atual governo e o Fórum de Servidores. A gente fala isso de uma forma muito direta, pela falta de diálogo. Mesmo assim, o senhor nos atendeu, fez parte desse governo. Então, em nome da coordenação do Fórum, agradeço a sua presença aqui. Também solicito, se o senhor for, quanto candidato, passando pelas comissões, retornar aqui. É muito importante os pré-candidatos e depois candidatos votarem aqui. Nosso segmento é um segmento mais crítico, o senhor sabe disso. E nós vamos estar trabalhando para divulgar e oportunizar todos os servidores conhecerem a proposta de todos os candidatos, de forma direta, sem intervenção da mídia comercial. Nós não temos aqui patrocinadores, nossos patrocinadores são os sindicatos. E esperamos que o senhor retorne aqui como candidato. Nesse sentido, gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem a todos os servidores públicos de Mato Grosso do Sul e também se comprometendo a voltar aqui já como candidato convencionado. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, parabenizar o Fórum pela iniciativa. Eu acho que é assim que a gente constrói democracia, assim que a gente constrói formação de opinião. Dizer que esse compromisso é absoluto em retornar, estar aqui presente com vocês, até porque essa conversa direta, olho no olho, ela faz parte da minha formação e do que eu entendo como o necessário para essa construção. A partir de agosto serei candidato a governador do Estado e aí voltarei aqui como candidato para deixar muito claro minhas posições, colocar propostas. Até lá o plano de governo já vai estar bastante elaborado, avançado, para a gente deixar isso à disposição de todos os servidores. E dizer que o meu compromisso com os servidores públicos do Estado, ele permanece inabalável no que diz respeito a sentar, conversar e evoluir em cada uma das carreiras, diminuindo todas essas injustiças que nós já criamos, sempre respeitando a capacidade do Estado. E isso tem que ser feito de maneira direta, e falei e repito,
né, sentado com o governador do estado na mesa para que a gente construa soluções. Obrigado. E assim nós encerramos mais uma edição do programa Conexão Pública MS. Nos acesse pelas redes sociais, nos acompanhe, dê sua sugestão, sua crítica, acompanhe. É muito importante a sua opinião, tendo em vista que essa eleição é uma eleição que vai mudar todo o país. É importante que você participe, que você ajude o Fórum a construir as nossas ferramentas de comunicação. Muito obrigado e até a próxima edição.